Oi. Oi, Leandro. Então vamos Essa já. lá. A questão que você falou do princípio da não violência para mim é muito importante. Por quê? Porque nem tudo a gente tem que agir conforme a noção de eu só entro se for para ganhar. É importante que eu É. tenha uma integridade com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito. E a não violência está presente na cultura hinduísta, né? Já há milhares de anos, né? A ahimsa, que é o princípio de não causar dano ao outro ser vivo, a nada, a ninguém. Isso era um princípio muito forte do Gandhi, que está presente também no budismo e que está presente também na mensagem do Cristo, ainda que os cristãos, de uma forma geral, não compreendam bem isso. Para mim, a leitura de quando ele diz que quando lhe derem numa face, ofereça a outra, é o princípio da não retaliação, né? É o princípio de não devolver a violência com mais violência, mas sim da não violência. Eu não devolvo essa ação violenta com outra violência. Então, eu acho isso importantíssimo. A gente tem que agir na vida nem sempre pensando na vitória imediata, mas no princípio da vitória interna minha, eu me manter coerente com aquilo que eu acredito. Eu acho que Gandhi fez isso bem. Se preocupava, inclusive, com a violência que poderia ser desencadeada a partir das ações de não violência ativa, mas ninguém tem necessariamente a mesma força de se conter, às vezes, diante de um ato de violência e reage, que também é bastante humano. E ele se preocupava muito com isso. Mas Uhum. ele procurava colocar esse princípio em várias outras coisas. Eu queria começar a abordar agora outras áreas de contribuição do Gandhi que podem ser trazidas, de repente, para o nosso momento atual aqui no Brasil. E, por exemplo, você escreveu um livro o título é Seja a Mudança, o Brasil Visto e Debatido a partir do legado de Gandhi. Quais foram os temas que você abordou nesse livro? E a gente pode ir debatendo um por um. Sim, você Uhum. pode ir pontuando aí alguns. E por que você resolveu escrever esse livro exatamente como? Por quê? O que te motivou a olhar para essa mensagem de Gandhi e trazê-la para o Brasil nesse momento? É. Então, vou te responder assim, primeiro, reverberando o que você trouxe antes, realmente a gente enxergar a não violência como um princípio, e um princípio muito enraizado na tradição do hinduísmo, mas também na tradição cristã, como você falou, né? Não violência é a tradução da palavra indiana ahimsa, né? Que é um dos princípios originais do povo hindu, é um dos princípios originais do próprio yoga, né? Você e o sentido do ahimsa é para além simplesmente da ausência de violência, mas também envolvendo um sentimento de compaixão em relação a todos os seres, sejam seres humanos, animais e vegetais. Então é uma ausência de violência envolvida por esse sentimento de compaixão, porque às vezes quando a gente traduz um termo ele perde um pouco o seu significado original nessa tradução, né? Não violência quer dizer, o ahimsa quer dizer isso originalmente, né? Eu prescindia da violência por um sentimento de compaixão. E isso está presente na trajetória do Gandhi, na trajetória do povo hindu e na própria vida na própria vida de Jesus, que está muito bem simbolizada, como você falou, no momento que ele diz, quando te baterem numa face, ofereça também a sua outra face. E o Gandhi, ele colocava muito a história, tem até uma frase conhecida dele, que a vitória não está na realização final, a vitória está no processo, né? Não, a ideia de que os fins não justificam os meios, né? A vitória está no processo que você vivencia. Então, no exemplo mais conhecido, que era a resistência à colonização do Império Britânico, eles conseguiram a independência depois de muitos anos, mas se eles não conseguissem a independência, não significaria, na visão de Gandhi, que eles foram derrotados, porque durante esse processo de luta,
ele promoveu a conscientização do povo dos seus direitos, de como as pessoas precisariam organizar suas vidas e defender aquilo que elas acreditavam, e a vitória estaria nisso, e não no objetivo final. Então, essa é uma coisa que ele traz, muito embora ele tenha sido vitorioso na maioria das metas que empreendeu, para ele a vitória estava no processo. Só em seguir aquilo que eu acredito, eu já sou vitorioso, independente de se eu vou conseguir o que eu quero ou não. É um pouco essa a ideia. E sobre o livro que você pergunta, eu escrevi um livro que se chama Seja a Mudança, o Brasil visto e debatido segundo o legado de Gandhi, que basicamente é pegar esse pensamento original do Gandhi e tentar interpretar a realidade brasileira do nosso país a partir do pensamento do Gandhi. Basicamente, o livro ele é um esforço nesse sentido. E aí ele divide a realidade brasileira em diversos aspectos. O aspecto da luta ambiental, o aspecto da questão política, o aspecto do direito no Brasil, né, o direito mesmo judiciário, o aspecto do ativismo social no Brasil, o aspecto do feminismo no Brasil, o que mais que eu falo ali, o racismo no Brasil, tudo isso interpretado a partir do que o Gandhi acumulou, de qual foi a contribuição dele, interpretar o Brasil nesses espaços. A economia... Então vamos começar então sobre a questão ambiental, por exemplo. A gente está aproveitando esse momento de quarentena em que a poluição diminuiu devido a uma série de fatores, né? Mais carros parados, indústrias, poluição, indústrias que poluem, e a quantidade de lixo que a gente é capaz de produzir por dia é algo, né, incrível, fantástico, do ponto de vista de que nós contribuímos diariamente com a poluição, né? Enfim, plásticos, etc. Então, com esse isolamento que a gente está vivendo hoje, social, com menos poluição, como é que isso dialoga com a proposta do Gandhi de promover, né, a proteção ou desenvolvimento sustentável, né, da natureza? Sim. Essa pergunta... Espera aí, eu estou formatando aqui. Essa pergunta, para mim, eu sou muito apaixonado por esse debate, porque às vezes eu digo que alguns dos princípios trazidos pelo Gandhi, eles são mais atuais hoje do que na época dele. Nem tudo que ele trouxe, obviamente que algumas ideias dele foram enterradas pelo tempo, porque nem tudo vingou, né? Algumas das ideias, como qualquer pessoa, algumas ideias eram boas, outras nem tanto. Mas no debate ambiental, as denúncias que ele faziam do nosso modo de vida, especialmente no Ocidente, não eram tão compreensíveis na época. Talvez fossem tidas por alguns até como muito, muito radicais, E hoje está muito claro de que o raciocínio era o raciocínio correto, quando ele dizia que a gente consome do planeta mais do que a capacidade do planeta de se regenerar. Isso não era tão claro na época, ele já dizia isso naquela época, né? Ainda não existia as palavras ambientalismo, sustentabilidade, essas palavras que a gente vê em todo lugar hoje, na época ainda não existia isso. Hoje a gente consome 70% a mais do que a capacidade do planeta de se regenerar. Ou seja, nós somos para o planeta um vírus pior do que o coronavírus, né? Do mesmo jeito que a gente está trancado em casa com medo do coronavírus, o planeta fica o tempo todo trancado com medo da gente, né? A gente causa muitos danos para o planeta. A partir do momento que a humanidade deixou de se ver como parte da natureza, como os povos antigos, os povos originários se viam filosoficamente, no seu imaginário, eles se viam como parte da natureza, os animais como parte da nossa família, isso na maneira como as comunidades se organizavam, né, seja as comunidades tribais do passado, mas mesmo as civilizações antigas, eram essa visão. Né? E a civilização contemporânea é uma civilização que meio que rompeu com essa ideia
passou a ver a natureza como algo que está ali fora para me servir, algo que eu vou lá buscar buscar os recursos para alimentar a vida humana, que é a única coisa que importa no planeta. É um pouco essa ideia que está no nosso imaginário. Essa ideia a gente aprende socialmente essa ideia de que eu vou lá na natureza para buscar a minha comida, para buscar o petróleo, para fazer a gasolina que eu vou botar no meu carro, para buscar o material para fazer a minha roupa. É como se a natureza estivesse ali só para me servir e não como parte de uma família maior. E esse divórcio da natureza, que é narrado por inúmeros filósofos, isso causou um dano para a saúde ambiental do planeta profundo, né, que está levando a humanidade para um colapso climático. O termo crise climática já não é mais aceitável, a gente está vivendo um colapso. Se realmente o planeta resolver cobrar conta do que a gente está fazendo, a gente vai viver uma crise muito maior do que essa do coronavírus. Os efeitos econômicos em termos de mortes vão ser muito maiores do que os efeitos do coronavírus. Então é melhor a gente aproveitar esse momento de isolamento social e ver como, nas suas palavras, o planeta está se aproveitando da nossa ausência para se recuperar, né? Os lugares estão até mais bonitos porque a gente não está mais emitindo poluente para toda parte. A gente se conscientizar de que quando a gente retornar a viver sem medo de se contaminar com coronavírus, quando a gente retomar as rédeas do mundo, a gente precisa retomar sobre outras bases. E acho que essa é talvez a maior lição desse momento. Esse momento tem muitas lições, né? Tem muita coisa para ensinar para a gente, mas essa talvez seja a maior delas. As pessoas que têm saído, eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu não estou no Rio de Janeiro nessa quarentena, mas eu moro no Rio de Janeiro. E as pessoas que saem de casa relatam que a beleza do mar, do céu do Rio de Janeiro está assim, incomparável, assim, está muito mais bonito, está muito mais límpido. Os animais circulando pelas ruas, né? A gente está vendo isso, foto no país inteiro, mostrando que a maneira como a gente vinha organizando a nossa vida de forma a agredir diariamente sobre múltiplas formas o planeta, isso não pode voltar a acontecer. Porque se isso voltar a acontecer, a vida humana vai estar de fato, a vida da nossa espécie vai estar de fato ameaçada. O colapso que o planeta vem sofrendo é muito grande. Tudo isso que você falou aí, o uso de plástico, né? A gente poluindo. Hoje, se você pescar um peixe lá no meio do Oceano Atlântico, distante da América e da Europa, esse peixe vai vir dentro dele um monte de micropartículas de plástico, porque não existe no oceano nenhum peixe mais que não tenha no seu organismo micropartículas de plástico. Isso é absolutamente assustador, né? Tem um dado que em 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixe. São dados absolutamente assustadores, sem falar o lixo eletrônico, né, que a gente produz e que a gente não vê muito a olho nu, porque isso é jogado em grandes lixões, é jogado nos países da África que alugam seus territórios para jogar lixo eletrônico, o nível de poluição que isso causa, a quantidade de petróleo que a gente gasta para fazer tudo. Então o Gandhi denunciava muito isso, né? E ele pregava uma forma da gente atuar, que a gente use menos recursos, leve uma vida mais simples, produza roupas que não usem esse tipo de material que é muito danoso, né? Uma alimentação mais sadia, tudo isso para agredir menos o meio ambiente e produzir uma vida mais saudável para toda a nossa família, que não é só a espécie humana, a nossa família é todo mundo, são os animais, são as árvores. Obviamente que não existe vida humana sem impacto, né? Para a gente morar, a gente precisou construir a casa onde a gente mora e precisou devastar o que existia aqui antes. Não existe vida humana sem impacto ambiental, mas o impacto tem que ser o mínimo possível, e a gente nunca teve tanto recurso como a gente tem hoje, por conta do aumento da tecnologia no mundo. A gente nunca teve tanto recurso para privar a natureza
de um sofrimento maior, mas a gente não faz isso, a gente continua agredindo. Parece que tem hora que a gente tem que separar da força para pensar e perceber que o modelo que a gente está vivendo, ele é nocivo para nós mesmos, né? É o que se diz de normose, né? Quando a gente considera que é normal fazer e viver de uma forma que atenta contra a nossa própria vida, né? Eu tive a oportunidade de morar cerca de 3 anos em Alto Paraíso, de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Não sei se já esteve por lá. Então, morei numa comunidade lá alguns meses e depois numa fazenda também, que não deixava de ser uma comunidade. E lá eu pude perceber diariamente o problema, por exemplo, do lixo, porque a gente produzia lixo e tinha que fazer alguma coisa com ele. Então a gente tinha uma consciência verdadeira e necessariamente prática de separar o orgânico do inorgânico, fazer compostagem, comprar o mínimo possível de plástico e reutilizar. E, inclusive, a questão do vegetarianismo, né, que é uma prática que a gente tem também há 7 anos, e é muito em Alto Paraíso, a maioria dos habitantes também são vegetarianos, como uma necessidade de sustentabilidade, né, pelo tanto de água que a gente gasta, de recursos naturais para alimentar principalmente o gado, né, para o abate, em vez de alimentar o ser humano diretamente. Então, o planeta não suporta de forma indefinida esse modelo, né, que a gente está usando. Acho que isso que você está falando assim, tem inteiro acordo. Eu também sou vegetariana há 23 anos. Você começou falando sobre a normose, né, que é um termo criado pelo professor Hermógenes, do yoga, e que é super, né, nunca foi tão presente isso. É por isso que muita gente tem dito que quando é que o mundo vai voltar ao normal com essa pandemia? Tomara que nunca, né? Tomara que nunca volte, porque o normal era o problema. Tem até um colega aqui dizendo, Deus nos livre de ser normal, exatamente isso. É o Felipe, Deus nos livre de ser normal. É exatamente esse raciocínio, assim, os homens normais destruíram o mundo, né? Que a gente procure o máximo possível não ser normal. É isso que você está falando da comunidade lá em Alto Paraíso, já estive lá, sou encantado com as comunidades que tem lá, isso tem total sintonia com o que dizia o próprio Gandhi, né? Que pregava uma vida mais comunitária, você se dedicar mais à coletividade e sair desse individualismo, né? De construir uma forma de vida totalmente pautada no individual, se fazer mais parte do coletivo. Quando eu morava na Índia, as refeições eram todas coletivas, as orações eram coletivas, as nossas habitações onde a gente dormia eram separadas, mas todo mundo dormia mais ou menos junto, convivia para tudo. Obviamente que isso produzia mais conflito, mas a gente também aprendia na universidade a mediar os conflitos. Então, tudo isso é muito presente. Esse debate sobre o lixo também, a nossa sociedade, que a sociedade ocidental produz muito lixo. Aliás, uma resposta genial que o Gandhi deu foi quando uma repórter norte-americana perguntou para ele o que ele achava da sociedade ocidental, e ele respondeu, teria sido uma grande ideia. Essa frase que veio para ele de imediato, veio na boca dele de forma imediata, se você olhar essa frase com lupa, você vê quanto ela é genial, né? O que você acha da sociedade ocidental? Teria sido uma grande ideia. Quer dizer... Acho que ele já antevê, né, aonde ia acabar esse modelo, né, proposto. Exatamente, Principalmente porque, infelizmente, esse modelo do modo de vida ocidental foi, aos poucos, incorporado pelos próprios países do Oriente, né? Até a própria Índia, onde ele viveu, hoje tem uma influência muito grande do modo de vida ocidental, do jeito de viver dos filmes norte-americanos, e como isso, de alguma forma, trazem a vida mais para o individualismo, para o consumismo exacerbado e uma pouca preocupação com o meio ambiente, com esse tipo de coisa. E viver, assim, focando um pouco no que você falou da produção de lixo, viver produzindo menos lixo é muito difícil,
porque a gente está vivendo nesse mundo onde essas contradições são colocadas. Então, a gente sente vontade de comprar uma determinada coisa, essa determinada coisa só vende se for numa embalagem que é profundamente danosa. Tudo tem embalagem, quase todas as embalagens são de plástico. O mundo que a gente está é muito assim. Então, é um desafio grande a gente produzir menos lixo. Não é um desafio tão simples quanto era no mundo onde eu nasci, e lembro de ir com os meus pais num armazém para comprar feijão pesado na balança. Era um mundo diferente, assim, né? Para você quiser comprar feijão, você vai num supermercado e o feijão vai vir numa embalagem de plástico, e depois você vai ter que dar um destino responsável para essa embalagem de plástico. Então, não é simples, mas a gente tem que elaborar mecanismos para que a gente agrida menos. Obviamente que isso demanda também da nossa parte mais tempo, né? Porque você vai ter mais tempo, você vai ter que ter mais tempo para fazer compostagem de orgânicos, mais tempo para dar um destino para o plástico, e nosso modo de vida, o artigo que é mais escasso é o tempo. Então, isso para a gente é sempre um conflito, né? Como é que a gente se organiza diante disso? E aí cada um vai encontrar o seu limite, até onde eu consigo ir, até onde eu não consigo, né? Mas é importante que a gente seja responsável, porque uma vez eu vi um meme que era assim, era uma montanha de plástico e embaixo tinha uma frase: era só um plásticozinho, pensaram 8 bilhões de pessoas, né? Porque é isso. O mundo tem 8 bilhões de habitantes. Se todo mundo pensar, mas é só um plásticozinho, o mundo vai estar poluído completamente. E tem outra questão do plástico. Eu acho bem-vinda todas as propostas de mudança para reduzir o uso do plástico, são sempre bem-vindos. A questão do canudo de plástico é uma iniciativa importante, realmente, mas eu diria que melhor ainda do que não usar canudo de plástico para proteger os peixes que podem morrer, enfim, né, comendo eles, enfim, é não comer o próprio peixe, né, seria melhor ainda adotar uma alimentação vegetariana, porque aí eu não só não preciso vou produzir tanto lixo, né, e ainda vou preservar muito mais a ecologia, o meio ambiente, ser mais sustentável. E o que o Gandhi era, né, vegetariano, né? O Gandhi era vegetariano. O Gandhi, ele quase que a vida inteira, porque na Índia, por questões religiosas, tem muita gente vegetariana, né? Ele só comeu carne durante 1 ano da vida dele, na adolescência, quando ele foi convencido por um amigo de que os ingleses eram mais fortes do que os indianos porque comiam carne. Aí, durante aquele ano, ele comeu carne, mas depois ele parou. Depois ele viu que não tinha nada a ver essa tese e parou de comer. E nunca contou para a família dele que ele tinha comido carne, senão a família dele, os pais, né, iam ficar profundamente decepcionados. Mas ele era vegetariano. O vegetarianismo, de fato, ele ajuda você pode debater o vegetarianismo sobre múltiplos aspectos, né? Sobre o aspecto da espiritualidade, né? De você poupar a vida de um ser. Você pode debater sobre o aspecto ambiental, do impacto ambiental da produção de proteína animal. Você pode debater ele sobre múltiplos aspectos. Se você for debater, acho que o argumento que mais me convence a permanecer vegetariano e ser muito apaixonado pelo vegetarianismo é o impacto ambiental, né? A produção de carne, de peixe também, mas principalmente de carne vermelha, o impacto tem um impacto ambiental profundo. Tem vários documentos, inclusive as próprias Nações Unidas divulgaram relatórios dizendo que um dos melhores caminhos para se reduzir o aquecimento global é se as pessoas reduzirem o consumo de carne, passarem a comer menos carne. E as pessoas que produziram esse relatório nem eram vegetarianas, simplesmente pessoas que se depararam com dados concretos da realidade, de que o consumo excessivo de carne causa dano ambiental profundo. Eu só tenho uma coisa que me freia um pouco nesse debate, é o fato de já ter me deparado com povos pessoas que por razões
sociais, só tinha um frango no fundo do Isso, quintal para matar e comer. E aí, se disser para essa pessoa que ela tem que ser vegetariana, você acaba, nesse caso, acaba sendo um argumento elitista, né? Você pensar em exato. povos, tribos africanas e tal, talvez ainda não tenham atingido um nível tecnológico para conseguir dar esse passo que já é possível para nós dar aqui numa cidade como Rio de Janeiro ou Goiânia. Mas acho que esse é um debate urgente, principalmente quando você leva em consideração que em uma série de países no mundo, a carne é vista como algo de status, né? Se eu tenho condição de comprar uma carne, é sinal de que eu sou melhor economicamente, de que eu tenho uma condição de vida mais tranquila e tal, e que eu tô e aí esse conceito para mim é muito danoso. Ele existe até na Índia, né? Que é um país onde o vegetarianismo está na religião hindu. E algumas pessoas acham que se elas podem comer carne, assim, elas estão mostrando que estão com uma vida um pouco melhor. Quando, na verdade, uma coisa não tem nada. A alimentação sem carne, ela não te poupa de nenhum nutriente, né? Você vai ter uma vida muito mais saudável, além do que você está contribuindo com um mundo com menos sangue, com menos morte. Você não está Exato. assassinando outros animais. É, Enfim, eu sou Exatamente. muito apaixonado pelo vegetarianismo, só tenho um cuidado nas situações onde esse debate se torna elitista, mas eu acho assim, quanto menos as pessoas não querem deixar de comer carne, então pelo menos comam menos, né? Quanto menos as pessoas comerem, melhor a gente se situa no debate do colapso climático. Isso. Bom, nessa época de isolamento também, a gente está tendo que muitas vezes fazer a própria comida ou solicitar, né, a entrega da comida em casa. Aqui em casa a gente está solicitando a entrega de produtos orgânicos de uma cidade aqui ao lado e eles Uhum. entregam aqui, muito bacana. Tem também uma horta aqui próxima de casa que a gente vai lá e compra. Enfim, sobre esse comércio, essa economia local, o estímulo da economia local e podemos chamar assim também de economia solidária, talvez. O que o Uhum. Gandhi dizia sobre isso? Esse é o tipo de economia que o Gandhi considerava que deveria se estimular no mundo para a gente chegar nesse estado de menos agressão ao meio ambiente. Isso estaria associado com essa ideia de uma economia baseada no local, né? Ele chamava isso de Swadesh, né? A força do local. Então, se você vai se alimentar, a sua comida, privilegiar os produtores locais, o tipo de alimento que é comum no ecossistema do lugar onde você vive, você privilegiar sempre o que é local, no sentido da produção de alimentos, no sentido da construção da sua casa também, você privilegiar o tipo de construção que é disponível perto de você, para você não ter que estar fazendo isso, que é muito comum no mundo de hoje, de transportar alimentos e materiais para o mundo todo. Você produz, você quer o sal do Himalaia, então você traz lá do Himalaia um tipo de sal que atravessa o planeta inteiro, gastando combustíveis fósseis nesse transporte, né? Sendo que você pode simplesmente empoderar as pessoas, financiando ela através da sua compra, né? Através do consumo de quem está perto de você. Então, isso tem a ver com um debate que é muito sólido no Brasil, da economia solidária, de você fortalecer economicamente quem está perto de você. Esse debate no Brasil é muito forte por conta do Paul Singer, que é talvez o maior nome, o maior intelectual que estuda economia solidária, faleceu faz poucos anos. O fato dele ser brasileiro, então isso fez que esse debate se construísse de forma muito sólida no Brasil. O Brasil teve, durante muitos anos, uma secretaria de economia solidária vinculada diretamente ao governo federal. E esse tipo de economia, o Gandhi acreditava que tinha que ser estimulada, inclusive pelo aspecto econômico, obviamente, de fortalecer essas
comunidades que estão no nosso entorno, né, pelo aspecto ambiental, de você não agredir tanto o meio ambiente com deslocamento de tudo, e pelo aspecto político também, porque quando você financia os produtores locais e eles se organizam, você de alguma forma está organizando politicamente e empoderando essas pessoas. Eu acompanhei no ano retrasado, acho, não, foi no ano passado, na Índia, um projeto que era um projeto na Índia de empoderamento feminino, que se dava através da economia, assim, organizando economicamente as mulheres nos seus microempreendimentos, para que, a partir do momento que elas começassem a oferir recursos econômicos, isso recolocasse elas nas famílias delas, de forma que a mulher fosse mais empoderada na relação com o homem. Através da economia, você politicamente está reorganizando os parâmetros de masculinidade de uma família. Então, isso também tem, esse debate sobre o Sudeste, sobre o que é local, também tem uma esfera política, de produção de cidadania mesmo. Você, empoderando economicamente uma comunidade, você também empodera politicamente, né? E vocês aí, como você relatou, que estão comprando orgânicos, vocês também estão estimulando um tipo de agricultura que é um tipo de agricultura mais em sintonia com o meio ambiente. Então, também tem a preocupação ambiental embutida aí. Só queria acrescentar nesse debate que, nesse momento que a gente está em casa e as pessoas entregando alimentos para a gente, pessoas que vêm de fora, quem está pedindo esses alimentos através desses aplicativos, não é o caso de vocês, mas todo mundo que está pedindo alimentos nesses aplicativos que existem hoje, iFood, Uber Eats, esses aplicativos todos, ter uma preocupação que esses empregadores, eles são muito mal remunerados pelos aplicativos, e aí se você puder dar uma remuneração um pouco maior na mão do entregador, não pelo aplicativo, positivo. Você chega o cara para entregar para você, ele está arriscando a vida dele, está arriscando de pegar o vírus e está ganhando uma miséria para fazer esse trabalho. Então, se você puder complementar com um pouquinho de dinheiro a mais na mão desse entregador, você também está incentivando um trabalho mais digno também, porque a gente também tem que ter uma preocupação com direitos trabalhistas, né? Porque esses aplicativos, eles subvertem a lógica do trabalho, do mundo do trabalho de uma forma muito profunda e às vezes o trabalhador, para se livrar do desemprego profundo, principalmente nesse momento de crise, ele aceita qualquer coisa. Então, a gente se preocupar com eles também. Isso, muito bem colocado. Tem uma frase que o Gandhi falou que eu gosto muito, que é: eu vivo simplesmente para que os outros simplesmente vivam. Se eu não me engano, é isso. Uhum. Ou seja, é uma volta para o modo de vida mais simples, uma simplicidade voluntária, como também é dito hoje em dia. Eu tenho um livro, acho que é do Duane Eugene, se eu não me engano, que ele fala sobre isso. A gente procurou viver dessa forma e adotar, à medida do possível, claro, esse modo de vida. Então, lá em Alto Paraíso, a gente vivia de uma forma bastante simples. Pra ter uma ideia, nós somos 5 em casa, eu, minha esposa e 3 filhas. E a gente morava numa fazenda com um frigobar. A gente não tinha nenhuma geladeira. Tinha um frigobar para conseguir armazenar tudo para 5 pessoas. Foi um pequeno milagrezinho que a gente fez, viver durante 2 anos com o frigobar. E eu descobri que é possível, tá? Me surpreendi, mas é possível. Você vai ajustando o seu modo de viver de forma que você não precisa acumular tanto, não precisa ter tudo aquilo o tempo todo na geladeira. Então você vai mudando o seu jeito para viver de uma forma mais sustentável e simples. Mas é importante dizer que simplicidade não é pobreza, não é carência, não é falta. Isso aí acho que o Gandhi também deixou bem claro. É um modo de vida em que, se eu diminuo o meu consumismo, né, se eu opto por um modo de vida onde eu tenho o suficiente, o bastante para ter uma vida boa, digna, alegre, eu consigo fazer com que haja recursos para todos. Se a gente tem 1% da sociedade que tem uma riqueza absurda, é muito provável que falte para muitos e muitos milhões de pessoas no resto do planeta. Então, que a gente possa
saber quanto que eu preciso para viver bem, com dignidade, sem precisar necessariamente acumular a ponto de que falte para muitos outros, né? Sim, é. Isso que você está falando, assim, eu sou muito apaixonado por esse debate também, porque eu acho ele muito oportuno e também, para mim, é a grande chave, o segredo para a humanidade sair dessa encalacrada na qual ela se meteu, as contradições do mundo de hoje, sair desse modo de vida insustentável, né? Recentemente, eu li esse livro que você mencionou, Simplicidade Voluntária, no mês passado. Fiquei muito apaixonado pelo livro. Esse conceito de simplicidade voluntária, ele se explica por si só, né? Eu desconhecia essa frase do Gandhi que você citou, achei ela ótima. Eu vivo simplesmente para que as pessoas possam simplesmente viver, não é isso? Isso. Achei ela Não sei maravilhosa. se a tradução ficou boa, mas o sentido acho que ficou claro. Se todos vivermos mais simples, todos vão conseguir viver e não sobreviver. Exatamente. A tese dele era exatamente essa que você falou agora. Se todo mundo viver com o que lhe é suficiente, vai ter para todo mundo, porque a natureza é abundante. Agora, se todo mundo quiser acumular o máximo possível, aí essa abundância acaba, porque está todo mundo acumulando muito. Então, a gente viver de forma cada vez mais simples. Eu estou lendo agora um livro sobre o Mujica, né, ex-presidente do Uruguai. E ele também fala isso o tempo inteiro, diz que ele não é pobre, ele simplesmente leva uma vida simples, porque é o único jeito de ser feliz de fato, né? Você fica o tempo todo preocupado em acumular, em trabalhar cada vez mais para ter mais dinheiro, para comprar mais coisa, você não consegue ser feliz e o planeta não dá conta de suprir tantas necessidades inventadas, porque as nossas necessidades são poucas. Né? Nossas necessidades é ter uma roupinha por dia só, né? Um pouco de comida, alguma coisa ali para a gente se divertir e só, e um lugar para dormir e só. Fico até com inveja de vocês terem aí vivido com um frigobar para 5 pessoas, né? Estou envergonhando a minha geladeira. Eu, morando sozinho, tenho uma geladeira, eu vou ter que vender a minha geladeira. O Gandhi dava um exemplo disso, ele tinha pouquíssimas, o Gandhi, no final da vida, ele tinha só 2 peças de roupa. Usava uma e lavava a outra. Depois ele usava a que lavou e lavava a que ficou suja. E assim ele ia trocando. Só tinha 2 peças de roupa, um relógio, uma xícara, um prato e uma cama. E tinha pouquíssimas coisas. E assim ele vivia, a maior liderança do país vivia dessa forma. É incrível isso. Incrível, né? A gente precisa de muito pouco para viver. Claro que a gente não precisa chegar nesse nível que o Gandhi chegou. A gente precisa chegar nesse nível. Mas você se propor a ter uma vida simples, esse é o segredo da felicidade, né? Não só a simplicidade material, mas a simplicidade no modo de viver, de pensar. Né? O livro fala muito sobre esses vários aspectos da simplicidade, que eu acho muito importante. Uma outra questão eu fiquei pensando o seguinte, quando eu voltei de Alto Paraíso, gente, o modelo de cidade que existe, de mega cidades, com milhões de pessoas vivendo juntas, isso para mim ficou claro que não funciona. Não funciona você colocar milhões de pessoas para morarem juntas, tendo que se deslocar por uma cidade enorme, porque o sistema de transporte não comporta, porque a distribuição não é eficaz de recursos, de alimentos, de água, uma série de segurança pública, tudo. Além do que, isso desumaniza, objetifica demais cada um. E quando a gente morava em Alto Paraíso, era como se fosse a cidade uma comunidade em que todos mais ou menos se conheciam. Isso cria uma sensação de pertencimento, de segurança, de estar entre pessoas que você compartilha um espaço público, né, a cidade. Isso é muito importante, mas a gente tem que experimentar para poder ter essa consciência. Então, eu acredito muito, a partir dali, de que o futuro está nas ecovilas, nas comunidades menores, ou mesmo nas cidades urbanas, mas de menor porte,
possam centralizar determinados recursos, como saúde, hospital, etc., educação, mas que as comunidades estejam ao redor, vivendo em ambientes onde possam viver uma vida mais simples e mais significativa, ao meu ver. O que o Gandhi tinha sobre isso, de ensinamento? O Gandhi falava muito dessa questão da vida comunitária, né? Eu estou em sintonia com o seu raciocínio. Eu acho que grandes cidades com 1 bilhão de habitantes ou mais, isso é um processo antinatural, porque a cidade nada mais é do que uma vida artificializada. Como a gente cresceu nesse universo, a gente se acostuma com ele e ele nos parece natural, mas ele não é natural. Isso é um modo de vida completamente absurdo. Você cria uma vida artificializada num lugar onde não produz alimento. Então, para trazer o alimento, você tem que buscar lá fora desse lugar. Esse lugar não tem uma série de coisas. É um lugar mais quente porque não tem plantas. É como morar na Lua. É um pouco isso. Assim, você tem que criar artificialmente todas as condições de vida. Aí você cria um ar-condicionado porque é muito quente. E aí tudo é artificial. Então, é evidente que isso não tinha que acontecer. A humanidade tem 10 mil anos, né, da Mesopotâmia para cá, onde começou aquilo que se considera o período da humanidade, tem 10 mil anos. Até 2008, a população rural no mundo era maior do que a urbana. Só em 2008 que a população urbana se tornou maior do que a rural. Ou seja, em quase todo o período da nossa existência, a vida privilegiou o rural. Então, a gente está criando, né, o sistema do capitalista cria essa vida realizada, de cidades gigantescas, onde você precisa de sistemas de transporte super complexos para ir de um lugar para o outro, e esses sistemas de transporte precisam de energia e fazem com que eles ficam caros, e tudo precisa de energia, essa energia é baseada em combustível fóssil, e aí você polui, é tudo muito complexo, e a gente poderia viver de uma forma mais simples. Então, eu também acho que o futuro está em cidades de médio porte, cidades pequenas, ecovilas ou vidas coletivizadas. O Gandhi falava disso, né? Ele privilegiava muito, tanto que se chama a ideologia de Gandhi, como tem muito ismo, né? Capitalismo, socialismo, trabalhismo, tudo quanto é tipo de ismo. Tem alguns intelectuais que chamam o modo de vida que o Gandhi formulava como vilismo, que vem de vila, que nada mais é do que as regiões rurais indianas, que eles chamam lá de villages, né, de vilas, que ele queria estruturar a Índia independente em vilas, em comunidades que fossem o mais próximas possíveis de uma certa sustentabilidade interna, no sentido de produzir seu próprio alimento, produzir seu vestuário, produzir sua energia, e que precisasse do ambiente externo, dos governos, o mínimo possível. Que elas fossem o mais próximo possível de uma certa autossuficiência interna, que é basicamente o conceito atual de uma ecovila, né? Comunidades que vivenciam ali, que têm o seu próprio sistema de mediação dos seus conflitos, que tem o seu próprio sistema de registrar a propriedade, que tem o seu próprio sistema de produção de alimentos e de gestão, de tomada, processo de tomadas de decisão próprios, que elas mesmas decidem por si só, e que elas meio que se bastam por si, e elas dependem do ambiente externo apenas para aquilo que elas não são capazes de fazer. Você não vai você não vai produzir um relógio de parede na ecovila, você vai precisar comprar fora. Mas aquilo que for possível fazer dentro da autossuficiência econômica, que tem uma relação com a autossuficiência política, com o empoderamento político, isso seria estimulado ali. Então, o Gandhi tentava agir nesse sentido e ele criou um projeto, uma espécie de guia de como fazer isso, que era uma coisa que chama Constructive Program, né, que seria traduzido como programa construtivo, que era um projeto de como se criar nos diferentes espaços
esse tipo de ashram, né, na linguagem indiana, que é o que a gente chama de ecovilla aqui, né? Então tem um dos livros dele que chama Constructive Program. É muito o que ele pregava, assim, a vida organizada em comunidades onde as pessoas criam relações de afeto, se bastam por ali, e dividem a produção de alimentos, a comida, não é esse individualismo do mundo da sociedade contemporânea. Eu não tenho dúvida de que em algum momento, não sei se esse momento é agora, mas em algum momento a humanidade vai ter que caminhar nessa direção, porque ou ela caminha nessa direção ou ela torna inviável a sobrevivência da espécie humana no planeta. Então a gente não tem alternativa. Ou a gente vai para essa direção, ou a gente não tem direção a tomar. Nossa, exatamente, eu penso dessa forma também. Bom, a gente está chegando já nos momentos finais da nossa live, então quem tiver mais pergunta, por favor, já manda, para a gente aproveitar nosso tempo. Uma coisa que eu observei é que aqui em Goiânia, pelo menos, não sei como é que está aí no Rio de Janeiro, foi proibido que se ande de ônibus em pé. Ou seja, o ônibus tem que andar todo mundo sentado. Se tiver alguém em pé, tem que pedir para sair. Por uma questão de prevenção contra a contaminação. E eu acho interessante isso, porque para mim, o normal é todo mundo andar sentado o tempo todo, e ninguém andar em pé. Então, voltar à normalidade é o que me preocupa, porque por segurança, todos têm que andar sentados dentro do ônibus, né? De preferência com cinto de segurança, porque é isso que se pede nos carros. Por que no ônibus as pessoas, os trabalhadores têm que andar amontoados em pé e correndo vários riscos, né? Então, de repente, o normal é que não está legal. E precisou desse momento de pandemia para mostrar o que era óbvio, de que a dignidade humana pede que a gente possa andar no transporte coletivo sentado com toda a segurança possível, né? E são seres humanos que estão sendo transportados, né? Alguma pergunta? Eu acho, comentar isso que você falou, eu não sei como é que está no Rio, na verdade estou no interior do estado, eu não sei como é que está esse negócio de ônibus no Rio. Eu imagino que deve estar igual, assim, não poder ficar de pé. E aí tem esses negócios que não deveria ser, né? Então eu fico pensando assim, quando a gente começar a quebrar a quarentena, as pessoas, o vírus ainda vai estar aí colocado e a gente vai ter que voltar à vida usando máscara e usando o transporte público. E como é que vai ser isso? Porque antes da pandemia, os ônibus no Rio de Janeiro eram absolutamente lotados e o metrô nem se fala, né? Acho que Goiânia não tem metrô, né? No Rio de Janeiro tem metrô e os metrôs estão sempre absolutamente lotados, principalmente nas regiões menos nobres da cidade. E como é que vai ser isso? Como é que você não vai poder ter metrôs daquela forma, porque senão vai ser contaminação em massa, né? Então, esse é um desafio que está colocado, que tem a ver com a maneira como os transportes públicos são pensados, é uma denúncia disso, na verdade, é o coronavírus denunciando isso, e também tem a ver com as vidas nas cidades, né? Essa coisa o trabalho está muito localizado numa região da cidade, cidades gigantescas, então esse trabalhador que não tem muito dinheiro e mora na periferia dessa cidade, ele tem que se deslocar até o lugar onde estão os empregos, e esse deslocamento é massivo, são grandes massas se deslocando todos os dias, uma emissão de poluentes para esse transporte gigantesca. E aí, como é que vai ser isso agora? Então, o coronavírus está meio que mostrando para a gente as contradições da nossa sociedade de uma forma muito clara. O único problema é que tem muita gente que ainda não atingiu a capacidade de refletir sobre tudo isso que está colocado. Acho que muita gente que está achando que, num determinado momento, vai todo mundo voltar a viver da maneira como vivia antes. E eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a gente chegou num momento da humanidade que ou a gente se transforma completamente, ou o planeta vai dar uma chacoalhada para a gente, como cachorro, tirando pulga do corpo. Então, acho que a melhor coisa é a gente mudar a maneira como a gente organiza a vida no planeta. É isso mesmo. A Mirella descreveu assim, cita a economia de Francisco. Bom, o pouco que eu sei
sobre isso é um chamado que o Papa Francisco fez, né, para que possamos debater, somente os jovens, né, sobre como seria um novo modelo de economia baseado nos valores de Francisco de Assis, que eu acho muito próximo dos valores de Gandhi. Não sei se você está acompanhando, né, Leandro? Se tivesse, pode fazer esse link aí para a gente. Sim, tô acompanhando, sim. Eu fui uma das pessoas selecionadas para ir para a Itália, em Assis, onde vai ser discutido esse novo modelo econômico. Esse é um debate muito importante que o Papa Francisco está trazendo. O Papa Francisco é um Papa maravilhoso, né? Um Papa que meio que comprova a existência de Deus, porque surgir em plena Igreja Católica conservadora como ela é, um Papa tão progressista, uma liderança política que talvez seja a mais progressista do mundo de hoje, é um milagre, né? Deus está fazendo um milagre. E realmente surgiu esse Papa, que foi uma Longa surpresa para vida a ele, né? Oi? Vida longa ao Papa, né? Vida longa a esse Papa. E ele está propondo esse debate, que é um debate super importante, que tem a ver com um outro debate que ele já tem feito há alguns anos, que é o do colapso climático. Ele já publicou uma encíclica sobre isso, denunciando o que a gente está fazendo com o planeta, né, que a gente já conversou bastante hoje. E esse debate ambiental repercute naturalmente no debate econômico. Para agredir menos o planeta, precisamos de um outro tipo de economia. E certamente esse outro tipo de economia vai estar diretamente conectada com o debate econômico que essas lideranças já faziam na sua época. Então é preciso sim resgatar Gandhi, é preciso resgatar Francisco de Assis, ver o que eles já estavam falando. Ambos viveram de uma forma absolutamente simples, ambos fizeram votos de pobreza, ambos denunciaram formas errôneas de se construir a nossa trajetória nesse planeta, e é preciso resgatar esses exemplos. Então, o fato do Papa fazer esse evento fora do Vaticano, fora de Roma, em Assis, onde viveu Francisco, né, onde viveu o maior ser humano, talvez depois de Cristo, tenha sido Francisco de Assis, um recado para toda a humanidade. Acho que é um golaço que o Papa está fazendo, está trazendo vários jovens aí para fazer esse debate. O evento seria voltado inicialmente para jovens católicos, mas depois eles acabaram abrindo para outras lideranças importantes de diversos países. Foi aí que eu fui convidado. E esse evento com as pessoas que já não são mais tão jovens vai ser na cidade do lado, cidade de Perúdia, né? Para lá que a gente vai estar indo no final de novembro para fazer esse debate sobre uma nova economia que produz uma nova humanidade. E aí, o evento teria sido em março, acabou sendo adiado por conta do coronavírus, e aí, no momento do adiamento a Itália era o país que estava mais sofrendo com o coronavírus. Então, isso foi rapidamente adiado para o final de novembro. Ainda corre o risco de, se essa crise ainda estiver forte dessa maneira em novembro, ainda corre o risco de ser adiado de novo ou ser cancelado. Mas, a princípio, o evento está confirmado. E eu acho que o coronavírus, na verdade, ele não prejudicou o evento. Ele, na verdade, reafirmou a importância de se fazer um evento como esse. Eu acho que vai ser um evento ainda mais forte, com uma capacidade, inclusive, de criar um novo movimento social de caráter mundial, né? Ele pode criar uma mobilização nesses países todos que estão envolvidos, que repercuta num novo movimento social lutando por essas pautas em todos os países. E eu acho que é isso que me traz mais entusiasmo com essa iniciativa do Papa. Isso mesmo. A Abrepaz tomou conhecimento, né, desse movimento, e através do Sejus, que é um coletivo espírita de justiça social, muito bom também, e acredito que todos os setores, né, religiosos ligados já a essa importância da transformação social devem se unir, né? Todas as religiões que têm esse pensamento têm que se unir em prol do futuro do planeta, futuro da humanidade, né? Isso aí está bem claro, está bem posto. Na verdade, que todos possamos nos unir, todos, né? Que não fique ninguém de fora. Então a gente está somando também com esse movimento.
acreditamos muito nele. Bom, eu acho que a gente está chegando sim ao fim, porque daqui a pouco começa uma contagem regressiva e eu não quero encerrar dessa forma, eu quero dar espaço para você, Leandro, falar alguma coisa de encerramento. As pessoas estão aqui dando parabéns, etc. Eu fico muito feliz dessa oportunidade. Conversar com você foi de uma alegria muito grande, Leandro. Você está, então, convidado a repetir essa conversa com outros e outros temas. Vamos fazer, sim. Acho que foi ótimo e espero que tenhamos contribuído com o pensar, o refletir, né? Esses novos modelos que são novos para serem colocados agora, mas já vêm sendo ditos, né? De muito tempo, né? Mas que possamos trazer agora para esse momento e como aplicar isso, né? Vamos fazer essa transformação de dentro para fora. Eu queria, antes de a gente encerrar, queria te agradecer, foi um papo muito gostoso, sinto muita sintonia com tudo que você defende, tudo que a sua trajetória e a da Mirella representam, então sinto muita sintonia com a visão de mundo que vocês têm, então foi um papo delicioso, assim, eu saio muito entusiasmado dessa conversa, mais empolgado ainda com a necessidade de construção de um mundo melhor. Estou sempre disponível aí para quando precisarem de mim para fazer live ou para qualquer outra coisa, como uma pessoa para contribuir para que os projetos aí que vocês encampam prosperem sempre, cada vez mais sejam as sementes que vocês jogam no mundo, gerem plantas bonitas, né? Queria agradecer a todos os meus amigos que, de alguma forma, assistiram a essa live, que eu não estou conseguindo ler as mensagens que vocês estão mandando, mas eu agradeço a presença e todo mundo que estou conhecendo hoje também. Um abraço forte para vocês e reiterar aqui o convite para o curso que eu vou dar essa semana de Cultura de Paz. Para quem quiser fazer, eu vou colocar nos meus stories aí agora para quem quiser ver, poder entender o que eu estou falando. É um curso sobre cultura de paz, quem está promovendo o escritório de advocacia da Annalise Coimbra, lá em Nova Friburgo, e vamos falar sobre diversos temas, de segunda a sábado, das 9 às 11 da manhã, e vamos falar sobre comunicação não violenta, justiça restaurativa, consumo responsável, enfim, tudo que tem a ver com cultura de paz. Quem quiser vir, está convidado. Tá bom? Muito obrigado. Faltam 10 segundos para acabar, então acabamos na hora certa. Gente, muito obrigado. Beijo para todo mundo que participou. Até o próximo sábado, 18 horas.